Resta um descanso. Os antigos aprenderam que deveria haver um sábado, sabá, cada semana, um dia dedicado a adorar a Deus e a viver em sua palavra. Para ser imerso no Espírito, esse sábado deveria ser mantido totalmente livre de todas as preocupações e afazeres mundanos. O significado místico do sábado é um descanso do poder. Todos nós, ao longo do ano e durante toda a nossa vida, recorremos a poderes e forças mentais e materiais, e o período em que descansamos do uso dessas forças, experimentando a presença espiritual, é, na realidade, o único sábado que existe. Idealmente, deve haver pelo menos um dia inteiro da semana reservado para tal descanso, mas por causa de deveres familiares e responsabilidades profissionais, muitas vezes isso é quase impossível. No entanto, todos podem ter um sábado durante o dia ou a noite, mesmo que seja apenas por períodos de 10, 15 ou 20 minutos. Então, quando um dia ocasional vem completamente livre, há a oportunidade de viver com a Bíblia e outros escritos espirituais, vivendo em meditação, e assim experimentando um dia completo e pleno de renovação espiritual. Um sábado só é um sábado verdadeiro se não permitirmos a entrada do mundo humano nesse período. Nós devemos ter um único propósito: buscar a realização de sua presença, seu poder e sua graça. Quando emergimos desses períodos, geralmente descobrimos que coisas são adicionadas a nós, seja qual for o conhecimento que precisamos para conduzir nossos negócios, qualquer força física ou apoio moral. No caminho infinito, nenhuma provisão é feita para um sábado específico, períodos como qualquer dia da semana ou qualquer hora do dia, nem para casas de repouso, igrejas, mosteiros ou retiros. À luz da revelação espiritual, o sábado não é tanto um dia específico da semana, mas é um estado específico de consciência. Qualquer dia da semana, sábado, domingo, segunda-feira, qualquer dia pode ser um sábado. Essa hora pode ser o nosso sábado espiritual e de novo amanhã de manhã, às 6 horas, se entendermos que o sábado significa um período de descanso de nossos esforços físicos, recursos materiais, fé humana e, mais especialmente, um descanso do poder temporal. O verdadeiro sábado é um descanso de qualquer poder que conhecemos ou podemos entender, e nesse período de descanso, algo toma posse de nós e nos renova. Não há indicação em nenhum lugar nas Escrituras que nesse sábado devemos sacrificar nossa capacidade de pensar, nossos pensamentos ou nossas ações. Não é dito que não devemos pensar pensamentos, só que não devemos tomar pensamentos para o que devemos comer, ou o que devemos beber, ou com o que nos vestiremos. O ponto é que deveria haver apenas renovação espiritual. De fato, até mesmo jejuar por um período faz do nosso sábado específico um período de renovação. O mais sagrado dos sábados são os dias do jejum. Jejum dos prazeres, dos sentidos, mesmo o jejum das necessidades como comer e dormir e daquelas coisas sobre as quais normalmente depositamos confiança. Dentro, silêncio e confiança serão suas forças. Em silêncio e na confiança está a fonte de força. A quietude e a confiança são o período de renovação espiritual, porque são uma negação dos sentidos. Jesus não ensinou que não devemos comer pão. Ele disse que nem só de pão deve viver o homem. Jesus não negou a ninguém comer carne.
Ele disse: eu tenho carne para comer de que não conheceis. Ele não negou a ninguém a participação de pão, água ou vinho. Ele disse: eu sou o pão da vida. Aqueles no caminho místico não negam o corpo humano? Eles trazem alívio e refrigério a ele. Eles trazem uma comida para o corpo que não é um alimento material, mas um alimento espiritual que produz energia. Esse alimento espiritual é obtido através do jejum da comida material e atividade física, até mesmo de comida mental e de atividade mental, período em que a presença transcendental permeia e renova mente e corpo para que uma pessoa se encontre com maiores capacidades mentais e maiores capacidades físicas do que ele tinha até agora conhecido. No caminho infinito não há negação da mente ou do corpo. Em vez disso, deixamos a mente e o corpo ficarem imbuídos do espírito. Deixamos a mente e o corpo serem alimentados, vestidos e abrigados pelo espírito. Deixamos o espírito ser a ressurreição da mente e do corpo. Nós deixamos os anos perdidos dos gafanhotos serem restaurados para nós. Aqueles anos da nossa esterilidade espiritual, anos em que fomos apenas seres físicos e mentais, para que nossa antiga e verdadeira personalidade possa ser revelada. Isso pode ser feito somente através do Espírito, e do Espírito pode ser realizado apenas através do silêncio, na quietude, confiança e segurança, e em um descanso físico e mental das atividades da experiência diária. Descansando de preocupação e medo, descansando de saber, fazer e pensar. Descansar em quietude, tranquilidade, paz e confiança não significa que temos que brincar de Deus. Nossa única função é ficarmos quietos, estarmos quietos e em paz. Nada é esperado de nós, porque o eu, o Espírito Deus de Deus em nós, executará aquilo que nos é dado fazer. Se dermos a Deus os primeiros frutos do nosso tempo, os primeiros minutos de a cada hora, mais cedo ou mais tarde aprenderemos que podemos ganhar vivendo um número menor de horas de trabalho do que antes parecia necessário. Não precisamos de 60 minutos a cada hora. Podemos realizar mais trabalhos em 54, 5, 6 ou 7 minutos do que fazíamos antes nos 60 minutos completos, se os outros minutos são reservados para a renovação espiritual e silenciosa. Todo mundo que vive a vida espiritual descobriu que, quando se doa inteiramente a Deus e dedica seu trabalho a Deus, a quantidade de seu trabalho é melhor e a qualidade maior. As Bíblias do mundo estão repletas de relatos de religiosos que em algum momento ou outro estabeleceram seu sentido de vida e dedicaram-se a Deus. Eles não foram famintos, sem lar ou sem amigos, mas eles prosperaram. Os profetas do Antigo Testamento experimentaram intervalos de frescor espiritual por até 40 dias e 40 noites. Foi também costume do Mestre se separar por algumas horas e ter um sábado, uma renovação e contemplação interior do universo espiritual, uma liberdade até mesmo de ter que ministrar aos seus discípulos. Houve momentos em que ele se afastou por dias e jejuou de seus labores, jejuou até de atos de benevolência e viveu total e completamente no Espírito. Nos mosteiros e escolas de sabedoria, a ideia do sábado alcançou um ponto alto de desenvolvimento. Aqueles que entram nessas escolas ou mosteiros são obrigados a desistir de todos os seus interesses mundanos, desejos e posses a fim de dedicar-se a uma vida inteira de descanso na atmosfera de Deus e se sujeitando a Deus.
Viver em e através de Deus é o que todos nós estamos procurando, mas uma grande falha a ser encontrada numa retirada completa do mundo é que, uma vez que as atividades humanas normais da vida são separadas da vida espiritual, é provável que pensemos que o mundo do espírito não tem qualquer relação com a vida cotidiana. Sob tal sistema, a vida espiritual é separada e no final tornada sem valor. A menos que o Verbo se torne carne, isto é, a menos que a atmosfera de Deus possa fazer parte da vida diária, sua obra não se completa, pois não é algo separado para aquelas pessoas que desejam se aposentar da vida humana. É necessário que a atmosfera de Deus possa realmente vir abraçar o universo humano e ter uma parte em seu funcionamento. Todos os períodos de desvios de nossas costumeiras relutâncias e esperanças, dos nossos medos e dúvidas recorrentes para uma quietude interior em que não há poder nenhum, poder que conhecemos, nenhum poder que possamos entender e nenhum poder que possamos usar, são os sábados. Para o trabalhador no campo, o trabalhador na fábrica ou do escritório, o sábado pode ser o único dia da semana que ele pode dedicar a Deus, mas eventualmente todos nós devemos aprender a aproveitar períodos curtos de quietude e tranquilidade fora do trabalho, para que entre cada bloco de tempo haja 1, 2 ou 3 minutos para a devoção interior, um tempo reservado para comer o pão espiritual e carne espiritual. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. É apenas uma outra maneira de dizer: descanse e relaxe de seu trabalho para este breve momento. Trabalho espiritual, não pela carne que perece, é um descanso de atividades mentais, bem como um descanso de atividades físicas, porque o poder espiritual não é gerado pelo que sabemos com nossas mentes. O que sabemos intelectualmente leva-nos até o limite, a partir do qual somos liberados de fazer e de saber, para aquele momento de ouvir e depois ser preenchido por dentro. Se temos esses períodos de sábado e somos capazes de permanecer na presença do Senhor e estarmos ausentes do corpo, o corpo de nossa casa ou o corpo do nosso trabalho, estarmos ausentes deste mundo e estarmos presentes na consciência e no Espírito de Deus, descobriremos que, quando voltarmos ao nosso trabalho, levaremos conosco a atmosfera de Deus. Ao lançar nossos fardos sobre o Senhor, nossos trabalhos se tornam mais fáceis e nosso fardo menos pesado. Seu jugo é leve quando tomamos sobre nós mesmos este jugo de Deus, Ele carrega o peso do trabalho e nos libera para executar tudo o que temos que fazer sem querer, sem medo e sem qualquer sensação de peso, qualquer arrasto ou qualquer cansaço. Nossos períodos de meditação são, na verdade, nossos períodos de descanso do sábado, de frescor e renovação espiritual. Quando eles são observados regularmente, não há necessidade de reservar um dia inteiro de uma semana, porque o nosso sábado está sendo observado ao longo de todos os dias de cada semana. Normalmente, quando começamos com um período de 10 ou 15 minutos de sábado a cada dia ou noite, esse tempo se torna tão importante que achamos necessário ter 3 ou 4 desses períodos no dia. Nós sentimos uma maior fome por esses intervalos de 10 ou 15 minutos de sábado do que jamais sentiremos por comida. A possibilidade de ter um dia inteiro ou um fim de semana de vez em quando, além daqueles períodos de meditação, vale realmente a pena de se pensar, porque só aqueles que tiveram a experiência de viver por 24 horas inteiras, em nada além de literatura espiritual, meditação e contemplação, podem apreciar a diferença que esse sábado
pode fazer na experiência de alguém. Ser capaz de viver em um pouco de bela poesia, mais especialmente de natureza espiritual, ou em alguma porção de prosa instigante, nos leva a essa mesma atmosfera santa em que esses escritores estavam vivendo quando essas joias vieram através deles. Todos os místicos e os fundadores das grandes religiões do mundo tiveram períodos em que eles estavam completamente no espírito, e naqueles momentos eles receberam as transmissões mais altas e mais espirituais, muitos das quais formaram uma grande parte das escrituras do mundo, sejam hebraicas, cristãs, indianas, budistas ou muçulmanas. Existem graus de compreensão da consciência espiritual. A consciência, ela mesma, está sempre no ponto de vista do ser perfeito e absoluto. Mas nem sempre estamos em estado de absoluta consciência. Quando permanecemos nas transmissões da verdade que vieram através das grandes luzes espirituais do mundo, particularmente naquelas horas nas quais nos separamos do mundo, estamos vivendo na consciência daqueles que as trouxeram, e então nós realmente nos sentimos na presença de Deus, assim como aconteceu com aquelas grandes videntes quando eles estavam recebendo essas transmissões. O objetivo de um sábado é deixar de lado o mundo, esse mundo que Jesus disse ter vencido. Nós também devemos superá-lo, mesmo que o superemos por apenas 15 minutos ou 1 hora. Se nós damos 1 hora por dia, 15 minutos, ou se tomamos o total de um dia sabático, ou ocasionalmente um fim de semana completo de sabá, nós nos tornamos tão cheios do Espírito que, como a primavera, manifestamo-nos com exuberância por toda parte. Então descemos da montanha para o vale, como Jesus, a curar os doentes, consolar os desamparados, alimentar os famintos e ajudar a aliviar os fardos do mundo, compartilhando com os outros parte do Espírito que nos foi dado em nosso período sabático. Chegará o dia em que todas as pessoas terão livre acesso ao Espírito e à presença de Deus, e cada pessoa será capaz de entrar naquele sagrado santuário, a Shekinah, e ali comungar com Deus em meditação e contemplação. Pai, eu estou aqui contigo por um único propósito. Eu devo saber o que tu és, quem és, onde és e por que és. Eu devo até descobrir se tu és, alcançar alguma consciência de que tu existes, que tu realmente existes dentro de mim. Eu tenho que encontrar alguma maneira de ligar o teu espírito com a minha vida individual. Eu tenho fome e sede de te conhecer. Eu devo comungar contigo com algo dentro de mim que é maior do que o meu eu humano, algo maior que minha capacidade humana, minha bondade humana ou mal humano. Comungar com algo em mim que é divino. Se não houvesse algo divino em mim, eu não poderia estar vivo, e preciso saber o que é isso. Ó Senhor, quanto tempo posso continuar vivendo sem conhecer tua presença dentro de mim? Quanto tempo isso pode durar? Eu vou morar aqui 60 anos e mais 10, 20 ou 30, e no final sentir que eu não contribuí com nada para este mundo, nada para o teu reino, nada para o teu povo? Porque eu estou na terra, eu vou viver um desperdício de vida, sem nada para mostrar no final? Faria a tua vontade se soubesse qual é a tua vontade. Eu viveria a vida espiritual se eu soubesse como. Agora, aqui no santuário interior do meu próprio ser, separado do mundo, Pai, revela a ti mesmo. Revela a tua vontade, teu caminho, teu reino,
revela o teu propósito para mim. À medida que continuamos com esse tipo de meditação, uma resposta virá de dentro. Haverá um período de liberação e sentiremos uma quietude, confiança e uma completa liberdade deste mundo. Então podemos voltar para a nossa vida novamente, porque nós tivemos nosso intervalo de renovação espiritual e paz. Um dia chegaremos à maior experiência que pode ter lugar em uma vida humana. Perderemos todo o desejo, exceto o desejo de conhecer a Deus. E então, quando entrarmos em nossa meditação, teremos superado o mundo. É quase como sentir uma mão em cima de nossa cabeça nos abençoando enquanto oramos. Deixa que tua graça seja minha suficiente. Eu não peço por pessoas, coisas ou condições. Peço-te apenas para que eu possa honestamente dizer que tua graça é minha suficiência, qualquer que seja a forma que ela possa tomar. Deixa-me conhecer a tua graça, conhecer e cumprir tua vontade, sentar-me aos teus pés, comungar contigo e sentir que a tua vida é a minha vida. Deixa-me saber apenas isso, pois onde quer que eu esteja, tu estás, e que onde quer que tu estejas, eu estou. Eu estou no estado de desconhecimento. Deixa a tua sabedoria se expressar através de mim. Deixa que a tua sabedoria seja a minha sabedoria. Fornece sabedoria, energia e a graça para que eu possa sempre sentir meu próprio nada e ainda assim sentir uma perfeição eterna e sempre presente, uma plenitude através de tua graça e tua sabedoria. Não tenho trabalho a fazer, mas aquele que me deste eu não tenho nenhuma sabedoria com a qual fazer isso, mas a tua sabedoria e nenhum poder com o qual realizá-lo, mas o teu poder. Deixa-me sempre permanecer em ti. Nós não estamos nos entregando à vontade de Deus, a menos que façamos uma rendição consciente de nós mesmos a essa vontade, negando qualquer vontade própria nossa. Eu não tenho vontade nem desejo por mim mesmo. Enche-me com tudo o que tu és. Enche-me com a tua sabedoria, tua força, tua justiça, para que eu possa não ter nada de mim mesmo, a não ser nada de mim mesmo, mas que eu seja o todo que tu és. Que sábado esse, que jejum do mundo, das coisas do mundo e das pessoas do mundo, e como isso espiritualmente nos preenche, renova e rejuvenesce. Depois disso, podemos descer da montanha até o vale, nos misturarmos e ajudarmos a encontrar as necessidades daqueles que são atraídos para nós, não por causa de qualquer virtude em nós, mas em virtude da graça de Deus que agora nos preenche. Estamos na presença de Deus a qualquer hora que pudermos fechar nossos olhos para este mundo e retirarmos-nos para o nosso santuário interior. Se tivermos nossos períodos de sábado, descobriremos que ao sairmos para o mundo, nós seremos uma luz para aqueles que ainda estão na escuridão. Preocupando-se apenas com este mundo, seremos uma luz para aqueles que não aprenderam a comungar com Deus. Gratidão.